Este é o programa Fé e Luta. Eu tenho palavras sim, só não são suficientes para agradecer a vocês pela colaboração que dão aqui pelo Pix. Quanto mais vocês ajudarem, melhor para nós, né? Inclusive para o enfrentamento do meu problema de saúde visual. E os likes aqui são importantes. Felizmente o canal começou a se removimentar, né? Aumentar a sua estatística. Claro que é preciso muito mais para avançarmos como comunidade de cartas proféticas aqui no canal. E também pelas inscrições de vocês. Aliás, é muito importante tentarmos equilibrar likes e inscrições com visualizações. Já comentei que o número de visualizações é muito maior do que o número de likes e de inscrições. Precisamos equilibrar isso, aumentar os likes e as inscrições, bem como fazer os maravilhosos comentários que encontro aqui em vídeos anteriores, inclusive alguns que são agressivos, que eu deixo, eu acolho a todos, eu valorizo a participação de todos e de todas. Claro que alguns eu tenho que responder um pouco mais duramente, mas é importante esse diálogo. Então comentem aqui, continuem a comentar, isso é fundamental para o nosso amadurecimento democrático. Sim, o nosso amadurecimento, porque nós vivemos ainda os rescaldos do golpe de 2016 e com o desgoverno fascista que se esgotou no final de 2022, com a fuga do chefe, que foi embora para os Estados Unidos, fugindo do Brasil, das autoridades e da lei. Voltou, mas voltou encalacrado, né? Então nós ainda vivemos esses rescaldos e precisamos amadurecer. E precisamos avançar em relação ao que nós já conquistamos anteriormente para impedirmos que aconteçam coisas como as que nós sofremos em anos recentes. E compartilhar também os vídeos, né? Gostaria muito de contar com esta ajuda de vocês, esta solidariedade de vocês no compartilhamento dos vídeos. Seguidamente algumas pessoas me mandam mensagens: eu estou compartilhando. Quanto mais gente eu compartilho, mais gente quer. É maravilhoso, gente, ouvir isso. Por favor, continuem a fazer, por favor. O nosso programa de hoje, que eu passei para quarta-feira, no sábado pela manhã, é muito difícil encontrar com as pessoas para entrevistar e tal. E embora hoje o nosso programa não seja com entrevista, e muitas vezes é difícil até a audiência mesmo, então passei para quarta-feira às 19 horas. Por isso o nosso Fé e Luta nesta hora, 19 horas. A fé, nós temos procurado definir aqui a fé como esta força, essa turbina, esse engenho poderoso que ultrapassa a força nuclear, que é capaz de colocar as pessoas de pé verticalmente e se colocar lado a lado umas das outras. A fé é um grande poder, é uma grande potência. Ela alcança a Deus e abraça a humanidade. Agora, me permitam aqui me referir àqueles e aquelas pessoas que participam dos ambientes ditos cristãos. Eu digo ditos porque não há plenitude nesse terreno do cristianismo, né? Estamos muito longe de sermos cristãos e cristãs. Isto é, eu não me referirei a outras tradições porque não as conheço, não quero ferir aqui os conhecimentos, as convicções, as doutrinas, os dogmas das outras confissões. Então a que mais me aproxima de conhecer um mínimo possível é o dito cristianismo, o cristianismo de igreja. Então aqui, nesse ambiente, nós temos um referencial poderosíssimo, o maior dos referenciais para nós, que nós devemos
nele ancorarmos a nossa fé. É nele que deve se enraizar a nossa fé, que é Jesus. Jesus anda perdido de nós, anda perdido das igrejas. Ou se quisermos inverter o conceito de perdição, as igrejas se perderam de Jesus e precisam reencontrá-lo. O Jesus palestino, o Jesus de Nazaré, o Jesus galileu, que hoje seria certamente metralhado pelos sionistas do Estado de Israel. Este Jesus é referência porque, como diz o evangelista São João, escrito pelas mulheres que seguiram Jesus, o evangelista São João disse: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós ancoramos a nossa fé em Jesus, quando nós abraçamos com fé Jesus, nós nos encontramos com o verdadeiro Deus no verdadeiro homem. Enquanto mais nós afinamos esta nossa relação com Ele, tanto mais juntos de Deus nós nos sentimos e tanto mais humanos, mais perfeitos varões, varoas, nós nos tornamos. Então a primeira coisa que nós precisamos observar na nossa fé, para ancorá-la com força, sem dúvida, desculpem o barulhinho aqui, são os ruídos dos trabalhadores, aqui no prédio, os vizinhos. Então, ao olharmos para o Jesus que é uma encarnação de Deus, é a humanização de Deus, ou como dizia Teilhard de Chardin, grande paleontólogo, teólogo, filósofo, antropólogo francês, que se referia à hominização. Então, ao olharmos para Jesus, ao nos aproximarmos do que Jesus foi na Palestina, nós nos encontraremos com o Deus que se fez gente. E não era gente refinada, não era gente selecionada, não era gente perfumada, não era gente ornamentada de flores de pérolas. Eram as pessoas mais sofridas dos tempos de Jesus. Lá ele se fez carne. Se fez carne no meio do sofrimento que o atingiu também. Nasceu na condição de coxo, na condição de um cordeirinho no meio dos animais. Por perseguição, por medo do Estado dominante, por medo da classe dominante, e ele se fez gente já sofrendo, já discriminado, já expulso no meio da gente. Nessas condições, Jesus cresceu o tempo inteiro sendo perseguido, desde lá, e antes do seu nascimento, quando teve que fugir, quando a sua mãe e seu pai tiveram que fugir para o Egito carregando-o até o final da sua vida curta, da sua vida jovem. Nessas condições, Deus se fez carne e habitou entre nós. A nossa referência, então, é esta. A nossa principal iluminação é esta. A nossa principal ancoragem é esta. Jesus, que é Deus feito carne. E se fez carne para fazer os seres humanos mais gente. Um teólogo afirmou que Deus se fez homem para fazer dos homens e das mulheres divinizações, no sentido da qualificação da vida. E João gosta de falar a vida eterna como vida plena, como vida abundante, né, por causa desta circunstanciação de Deus em Jesus que se faz carne. Se faz história, se faz geografia, se faz periferia, se faz
pobre se faz distante dos centros do poder. É lá que Deus se faz carne. É lá que nós nos deparamos com Jesus, que é a cara do Pai, é a cara de Deus. Nós não podemos abrir mãos disto, senão a nossa fé xoxa. Pode se tornar alaridos, pode se tornar carnaval gospel, pode se tornar festival gospel, pode se tornar uma série de ornamentações, mas vazio da fé original, da fé nutritiva, da fé ousadia, da fé radical em Jesus, que é o Deus feito carne, fazendo-se gente no meio de gente, para nos fazer melhores gentes, melhores pessoas, seres humanos qualificados, como nós já veremos. E a segunda sinalização da nossa âncora de fé, fé legítima, fé verdadeira, fé de uma espiritualidade encarnada, real, radical, é o Jesus diácono. É o Jesus que ensina a servir. E eu trago 2 exemplos deste modelo, do Jesus que ensinou a servir. O primeiro exemplo é daquela polêmica que os discípulos e a mãe de 2 deles criaram, reivindicando que 2 deles se sentassem, um à esquerda e outro à direita, num reino confuso, como o grupo concebia que Jesus instalaria no mundo. Um reino de poderosos, um reino de ministros, um reino de cargos, um reino de disputas, de concorrências, de massacre uns pelos outros. Quando Jesus disse: entre vós não será assim. Entre os maiorais desse mundo e os governantes das nações é assim, mas entre vós não será assim. Aqui, o maior será o que serve, o maior será o menor, aquele que se dispõe a chegar ao fim da fila para servir a todos que estão à frente. Diácono, servidor, compartilhador das dores e dos sofrimentos das pessoas, na luta por dignidade para as pessoas, na luta por pão para os que passam fome, na luta por roupa para os nus, na luta por saúde para os doentes, na luta por libertação para os presos, na luta por visão para os cegos, na luta, enfim, por ânimo para os desanimados. Isto é servir. Isto se alimenta na fé que vislumbra Jesus ensinando a servir. E o segundo exemplo de serviço é quando na antevéspera da morte, ou até na véspera, conforme a tradição, na quinta-feira santa, Jesus reunido, fazendo um discurso do amor e do discipulado para o seu grupo, intimidado, assustado, esmagado, humilhado, afinal não era brincadeira o contexto. Jesus se despe, cinge-se de uma toalha, apanha uma bacia com água e lava os pés de cada um dos seus discípulos, mesmo de Pedro, que o recusara, mesmo de Judas, que o trairia dentro de momentos. Jesus lavou os pés de cada um, tocou os terminais nervosos dos corpos deles todos e certamente conversou com cada um deles sobre a situação que ele viveu com seus discípulos em face da crucificação que se aproximava.
Ali, depois que terminou, ele perguntou, isso tudo está no capítulo 13 do Evangelho de João, ele perguntou: entendestes o que eu vos fiz? Se entendestes, lavai os pés uns dos outros, assim como eu vos lavei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta é a lei do amor, servir concretamente. No meio e diante da cruz que se aproximava, diante do tribunal de injúrias, de calúnias, mentiras e maldades contra ele. Não arredou o tribunal para lá, mas encarou diante da religião que virou uma tribuna política em defesa dos interesses dos poderosos, diante dos soldados que viriam para prendê-lo e sangrá-lo a chicotadas, com escárnios, até finalmente cravar-lhe os pregos do sofrimento, da desumanização, da indignificação. Jesus mesmo assim lavou os pés, serviu e ensinou como se deve fazer. Para concluir, falando sobre a fé, que é radical quando é serviço, é radical quando despojado, quando quem crê se despoja completamente da ideologia dos dominadores, que gostam de aparecer, que gostam de fazer em determinados períodos certas coisas para afinal ganharem prêmios, para afinal serem elogiados, para afinal eles serem cultuados. O serviço à luz da fé ancorada no Jesus de Nazaré, esta fé leva a servir com completo despojamento da ideologia dominante. Difícil fazer isso no mundo de divisões, numa sociedade incitante de inimizades, numa sociedade do ódio. É difícil? É difícil, mas é esse o único caminho, não há outro. Esta é a única saída para a fé, não há outra. Então, o grande desafio é atualizarmos esta humanização de Jesus, nos conscientizando de que há tantos desumanizados, tantas pessoas atiradas, abandonadas pelo Estado, pela sociedade, pelos organismos que deveriam cuidar das pessoas, âmbito da justiça, setores econômicos da sociedade que afinal se enriquecem com o trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras que se sacrificam. Nos damos conta de que o Jesus, que é o Verbo feito carne, Deus feito gente, chamou os seus discípulos e discípulas para fazerem o que ele foi, nessas circunstâncias. E aí atualizarmos a diaconia, atualizarmos a percepção da encarnação que já se deu, modernizarmos isto em nome da palavra luta, verbo lutar, que não é a mesma coisa que trabalhar. Trabalhar é o âmbito da exploração, trabalhar é o âmbito da mais-valia, trabalhar é o âmbito do esgotamento e da injustiça econômica por parte de quem emprega, que tira tudo das que trabalham. Lutar é o contrário de trabalhar. É reunir estes que trabalham, essas que trabalham, mobilizar estas e estes que trabalham em favor da sua gentificação, da sua humanização,
servir as pessoas através da consciência da luta pela justiça. Uma justiça que qualifica as vidas das pessoas, libertando-as desse estado de letargia, desse estado de abandono da consciência, desse estado de completa apatia, para se jogar na luta. A luta hoje é um nome para a diaconia. Quem luta serve. Quem luta transporta pesos para consolidar a luta. Quem luta fala. Quem luta chama as pessoas para a luta. Quem luta ganha as pessoas para lutar juntos. Quem luta fortalece as pessoas para que elas, ao lutarem, se sintam felizes pela conquista dos frutos da justiça. Isto é hoje a encarnação. Isto é hoje a diaconia, o serviço, servir. Há pessoas que confundem luta com trabalho. Todos os dias eu tenho que me levantar cedo para ir à luta. Não, meu amigo, minha amiga, essa frase não tem nada a ver com luta. Essa frase se refere ao trabalho, à exploração cansativa da produção, a exploração cansativa da ingratidão pela produção, a produção cansativa dos que trabalham sem a remuneração justa e adequada, a produção que esgota, que esvai, que enlouquece, inclusive. É chefe do burnout, é chefe desse estado de situação esgotante que vivem os trabalhadores e trabalhadoras, porque lhes tira a energia da luta. A fé que olha para Jesus nos dá esta energia para a luta e nos joga na luta, que é a mobilização bem além do trabalho, para que o trabalho seja dignificado na justiça. Nesse sentido, agora terminando, não há nenhuma contradição entre esta fé que se traduz hoje como luta, nenhuma contradição com crer e lutar. Eu conheço muita gente, durante a ditadura, me deparei, inclusive, em prisões, com muita gente que criam uma fé extraordinária, uma fé potente, uma fé capaz de enfrentar pelotões, enganar pelotões e realizar as tarefas que precisava realizar. Nunca me esqueço de um encontro praticamente clandestino de teólogos aqui no Brasil, que fizemos em Vitória, no Espírito Santo, em que tivemos, eu e mais algumas pessoas, seminaristas, padres de vários países da América Latina, e ali, no mesmo quarto, mais dois que trabalhavam, que lutavam, esses sim lutavam, como guerrilheiros sandinistas na Nicarágua. A tensão destes rapazes, mas o quanto eram cultos, o quanto eram estudiosos, o quanto aprofundavam a sua espiritualidade, o quanto oravam, se ajoelhavam pela madrugada para orar. E eles sempre diziam: nós que lutamos, e a luta ali é verdadeira, lutamos no fronte da guerrilha, sabemos dos limites da nossa vida. Por isso, o nosso constante espírito de oração, de reza, de espiritualidade. Não viam nenhuma contradição entre esta fé poderosa, pelo contrário, isto é fé de quem vai à luta, de quem vai à conquista juntamente com seus irmãos e suas irmãs da justiça, que é o conteúdo do reino de Deus. Esse é o apelo que nós temos que ouvir para entendermos o que é fé. Muita coisa por aí, eu não estou aqui para julgar, mas tem muita coisa aí pelas igrejas que não tem nada a ver com a fé.
tem a ver com expressões religiosas, como expressões da cultura religiosa, do festival religioso, do alarido religioso, mas nada, ou pouquíssima coisa de fé. Pelo contrário, muitas igrejas expulsam dos seus meios os que creem, os que lutam, os que enxergam Deus vivo e encarnado em Jesus de Nazaré e a partir dele, naqueles de quem ele mandou lavar os pés e a quem ele mandou servir. Abraços proféticos e revolucionários, porque não há contradição entre a fé e a revolução. E até amanhã, quinta-feira, às 19 horas, com o programa Fala, Meu Povo. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.